Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez, nossa página 7 Live. E em nossa página 7 Live nós iremos falar hoje a respeito do conteúdo de geografia. Então não seria assim uma história, por exemplo, da geografia. Nós vamos abordar um pouco a respeito assim da origem da geografia, principalmente no século XIX. Só que a gente sabe que a geografia, assim como a história, ela é uma ciência, né, que basicamente surgiu também na Grécia Antiga e está atrelado de certa forma também a história, assim como a história também está ali atrelado ao conhecimento geográfico, né? Principalmente, logicamente, geografia humana, no caso, né? E o objetivo da página Semi-Live, como eu disse anteriormente, no início da apresentação, no caso aqui, né, seguindo essa série de aulas a respeito de todo esse conteúdo, né, o objetivo da página 7 Live é trabalhar, no caso aqui, bem-estar, qualidade de vida, através de suas múltiplas formas e apresentações, no caso aqui, de conteúdo, também com criticidade, reflexão a respeito da sociedade como um todo, assuntos relacionados também à política, à teologia, e se enquadra também na área religiosa, até mesmo tecnologia. Nós iremos trabalhar e desenvolver um pouco isso daí, quer dizer, daquilo que eu posso oferecer para vocês em relação a essa área de conhecimento e maneiras, né, de certa forma, né, e ferramentas também, no caso aqui, de se viver melhor no mundo em que nós vivemos. O objetivo da página 7 Live também é sair, entendeu, simplesmente da aula e se voltar ao auxílio ao próximo, através de várias formas, através de vários objetivos. Por isso que eu conto aí com o auxílio financeiro de vocês, quem quiser auxiliar, né, quem quiser aí me ajudar em relação a isso. Eu tenho por objetivo de desenvolver trabalhos relacionados aí à área social, né, cuidados, tal, né, que requer uma certa quantia financeira. E também eu preciso investir nos meus próprios equipamentos, né. Eu não tenho uma equipe, entendeu, que me assessora, e também eu não tenho equipamentos de alta tecnologia que me ajudem, entendeu, a desenvolver uma maior qualidade, no caso aqui, de imagem e som. Eu não tenho, entendeu, né? Não tenho esse privilégio. Mas aos poucos nós vamos aí conseguindo, né? Aos poucos nós vamos conseguindo desenvolver tudo isso. Por enquanto a página 7 Live ela é voltada mesmo à crítica, reflexão e ensino, né? Não é à toa que eu, de certa forma, me propus, no caso aqui, a trabalhar essa área, essa linha de conhecimento. Então eu comecei com a aula de atualidades da Polícia Civil, para o curso da Polícia Civil, e passei para a História, logicamente para concursos, mas para outras formas também de aprendizagem, para quem se interessar, né, no caso aqui, do universo historiográfico, né, da história em si como um todo. E, logicamente, vamos dar sequência a isso em relação à geografia, em relação à história da arte, em relação à sociologia e filosofia e psicologia também, né? Uma aula vai sendo aí linkada com a outra e nós vamos aí trabalhar todos esses temas. É um desafio para mim também, porque logicamente não é do nada, eu tenho que pesquisar, eu tenho que me informar, eu não posso ficar falando um monte de bobeira, né, em relação a todo esse conteúdo, né? Então por isso que eu trabalho dessa forma. Peço desculpa a vocês aí em relação a essa questão, por exemplo, de não domínio da tecnologia e edição, mas eu estou aprendendo aos poucos também. Eu não tenho, entendeu, uma equipe que me assessora em relação a isso. E o objetivo em si, eu creio que está sendo desenvolvido, que é o ensino, que é também a transmissão de conhecimento. Logicamente, entendeu? Tem outras páginas, né, de pessoas aí, né, que fazem muito mais graça, né, que pinta e borda, entendeu, né, e dão aulas a respeito de várias coisas que vocês vão encontrar, entendeu, né. E o convite que eu faço a vocês aí é que vocês visitem essas páginas também, né, que vocês conheçam essas páginas, o conteúdo que é falado, que é passado, né. Eu não estou, vamos dizer assim, aquém ou acima daqueles que, de certa forma, trabalham, entendeu, com essas informações, né, e que tem um auxílio financeiro também. Não pensa que é de graça assim também não, entendeu, né? Mas, quer dizer, vocês podem encontrar aí na internet, né, de certa forma também aulas aí que podem auxiliar vocês em relação a tudo isso daí, de maneira mais lúdica, em alguns momentos e tal. Uma coisa que eu não gosto, entendeu, é forçar a barra. Então assim, entendeu? Quando eu quero dar risada, fazer uma brincadeira, né, falar a respeito de alguma coisa, eu falo de maneira natural e espontânea. Eu não gosto de forçar a barra, entendeu, né? Eu vou forçar a barra, né, dizendo, forçando, entendeu, uma característica que eu não tenho, entendeu? Não é que eu não gosto de fazer graça, que eu não sou engraçado, que eu não brinco. Eu gosto, entendeu, né? Mas não é toda hora, não é todo momento, entendeu, né? Eu não gosto de ficar forçando a barra. Eu percebo que tem muitos vídeos, né, por aí na internet que não só falam a respeito dessas áreas do conhecimento, né, que nós
temos acesso, mas que se fala que se volta a respeito de tudo, até mesmo entretenimento. É uma forçação de barra do caramba também, entendeu, né? Então, quer dizer, vai de cada um aí, né? Vai de cada um. Bom, vamos lá falar a respeito de geografia. Geografia, o que é interessante falar a respeito da geografia é que ele é uma ciência importantíssima, não é bobeira, né? Tem muita gente que pensa que, por exemplo, a área de humanas é bobeira. Então, o único conhecimento que é importante, na verdade, aqui é matemática, né? Física e química. Agora, a área, por exemplo, de geografia, é tudo um monte de bobeira, né? Que não precisa, que não é essencial. Logicamente que é essencial você conhecer o mundo, conhecer o local onde você está. Yves Lacoste disse mesmo em seu livro, entendeu? Que com geografia você faz a guerra, com conhecimento geográfico você faz a guerra. A geografia propicia isso. E quando o Yves Lacoste, né, esse geógrafo, ele disse isso daí, ele não estava dando ferramentas ou justificando, entendeu? Usa a geografia para a guerra, né? Quando ele disse a geografia serve antes de tudo para fazer a guerra. Mas ele estava falando, entendeu? A respeito da maneira como as pessoas se utilizam do conhecimento geográfico para fazer a guerra. Principalmente, no caso aqui, a escola alemã, bem antes, entendeu? Do nazismo. Mas a maneira como que se compreendia e entendia a geografia sobre o aspecto físico. Mas vamos lá. Geografia ela vem da Grécia Antiga, o conhecimento, por exemplo, da estrutura, do caso aqui, do território, territorialidade, né? E sempre atrelado, entendeu? O conhecimento de história, né? Sempre é interessante compreender entre a geografia também dessa forma, né? Mas o despontamento da geografia enquanto ciência mesmo, enquanto uma área do conhecimento, né? Logicamente que você vê a utilização de geografia, a própria cartografia, e se enquadra praticamente geografia também no período das grandes descobertas marítimas, os mapas, aqueles mapas antigos, que refletem toda a maneira como eles compreendiam, entendeu? Aquelas civilizações da antiguidade. É bem interessante perceber e entender isso daí. E tem bastante coisa na internet que vocês podem pesquisar e ver, entendeu? Não é necessário colocar uma imagem aqui e tal, entendeu? Na hora que eu dominar a mesma coisa, que ficar legal, entendeu? Porque tá adianta fazer uma coisa besta, né? Uma coisa boba, entendeu? Colocar uma frase desse tamanho na minha cara aqui, né? Falando a respeito disso, daquilo, ou um mapa, um lugar onde tem nada a ver também, entendeu? Né? Tem um globo ali, se vocês virem ali, eu gosto muito do globo também, né? No caso. Mas a aula de hoje, entendeu? Nós vamos voltar a isso daí, no caso aqui a geografia, e é interessante compreender, entender que a geografia, né, assim como a descrição daquele globo que vocês podem ver ali atrás, né, se enquadra, por exemplo, nesse universo geográfico, logicamente, cartográfico, né, ocorreu também isso daí ao longo do desenvolvimento da ciência da geografia e da maneira como o ser humano começou a compreender e entender o território onde ele estava, os novos mundos e tal. O que é interessante dos mapas antigos de geografia, principalmente em relação à América, é os monstros que eles desenhavam, né? Porque eles acreditavam, entendeu, né? Que existiam monstros, que existiam seres fantásticos, tal, que habitavam esses locais e era muito perigoso você atravessar, né? Era o pensamento da época, né? E, no entanto, conforme, entendeu, foi ocorrendo o fluxo de pessoas para lá e para cá da América até o novo mundo, que é o continente americano, isso daí, logicamente, foi acabando, foi morrendo. Mas a geografia mesmo se despontou como ciência no século XVIII, século XIX, através da escola alemã. E a geografia, a princípio, ela era muito tradicional e conservadora, assim como a sociologia, que também, a princípio, teve esse caráter, né? Então, quer dizer, para eles, né, para a geografia tradicional e positivista também, né, e positivismo foi uma ciência, né, inaugurada aí por Auguste Comte, né, esse francês, né, que compreendeu e entendeu, né, a ciência como a libertação, né, de todo o conhecimento humano, né? E o ser humano, ele vivia antes no estado teológico, preso à religião, preso à filosofia, e agora ele está preso, no caso aqui, à ciência, que é o estado positivo. Então essa era a filosofia desenvolvida por Auguste Comte, né? E essa filosofia se aplicou a várias áreas do conhecimento. Então a ciência, segundo ele, segundo muitos estudiosos, e segundo todo um contexto, uma época, entendeu? Um século, né? Ela era responsável por explicar todas as coisas, não era mais a religião, e dessa forma também eles anulavam, entendeu? Toda e qualquer ação humana, toda e qualquer ação, entendeu? Que de certa forma desenvolvesse alguma criticidade à realidade. Então a ação deles era totalmente tradicional, né, e uma ação contemplativa frente à realidade. E na geografia não era diferente, né? E nesse período a geografia se preocupou muito assim com essa questão determinista, quer dizer, o meio, né, o local onde as pessoas estão, eles determinam
todas as características que as pessoas têm na geografia tradicional e, logicamente, também se preocupavam muito com a questão da geografia física, né? A descrição e compreensão de terrenos, né? Dos relevos, no caso aqui, né? De toda essa parte física da geografia que nós compreendemos e entendemos enquanto ciência. Tem um livro muito interessante que se chama Geografia Pequena, História Crítica, né? Se eu não me engano tem esse nome. Depois eu vou disponibilizar aqui no link para vocês através do ForShares, né? Vocês podem aí baixar esse conteúdo. É um livro pequeno, um livro curto, né? Não é grande, entendeu? E dá para vocês aí, né? Assim como eu, logicamente, também o fiz, né? Ter uma noção do que é essa ciência de geografia, como que ela foi se desenvolvendo, tal, no caso, né? Hoje em dia a geografia, ela segue um viés mais marxista. Não quer dizer que ela prega o comunismo, as pessoas não entendem isso. Mas quer dizer, entendeu? Que ela se volta a uma análise, uma compreensão de um mundo de uma maneira mais social, entendeu? Compreendendo as desigualdades, os problemas, né? Quando você fala, por exemplo, de DH, né? Quando você fala, entendeu, dessas questões relacionadas aí não só à economia, mas à questão de qualidade de vida também. Então a geografia ela trabalha muito com esses assuntos aí, no caso, né? Ela é uma ciência ampla, mais do que história, né? Ela é muito mais do que história. Então ela trabalha assim, com várias áreas do conhecimento para defender, logicamente, o seu próprio conhecimento. Então é essencial saber geografia, saber história, as ciências humanas. Não é besteira, não é bobeira. Bobeira é você deixar a mente no piloto automático sempre, entendeu? Né? Acompanhando tudo aquilo que acontece na TV e nas redes sociais e vivendo simplesmente por viver e praticamente babando, né? Isso é bobeira, entendeu? Né? É você viver por viver, né? Viver por trabalhar, viver por comer, aceitando tudo aquilo que vem para você, sem questionar nada, sem criticar nada, né? E infelizmente é isso que acontece muitas vezes. E devemos ser críticos em relação a isso daí, não um crítico chato, entendeu, né? Que pode ver tudo, que não vê graça em nada, né? Que não se alegra, que não brinca, entendeu? Que não extravasa, não é isso. E falando a respeito disso daí, em relação a essa questão que pode se enquadrar a geografia, as ciências humanas como um todo também, a realidade que nós estamos vivendo, entra na questão das atualidades, o que é muito interessante também, entretenimento. O Brasil ganhou, né, de 3-0 da Áustria nesse amistoso, né? Então estamos aqui há uma semana, no caso do próximo jogo do Brasil, né, 4 dias do início da Copa, e uma semana do próximo jogo do Brasil, que ocorrerá domingo que vem, no caso aqui, né? Brasil e Suíça. O Brasil jogou muito bem, você teve o gol ali do Gabriel Jesus, o gol do Neymar, o gol do Felipe Coutinho. Legal, vamos torcer pro Brasil, entendeu? Vamos parar, entendeu? De ficar essa coisa muito rígida, muito séria também em relação a todos os assuntos. A gente sabe que o Brasil, entendeu? É um país que tem muitos problemas sociais, desigualdade. Mas vamos torcer, entendeu? Vamos se alegrar um pouquinho, vamos relaxar, pessoal. Vamos relaxar um pouquinho, vamos. Não é bom isso daí, sabe? É bom pra gente, faz bem pra gente isso daí. Mas voltando ao assunto aqui. Geografia, há muito tempo, ela ficou sob um viés tradicional e depois ela adquiriu um caráter mais marxista. Hoje em dia, além do caráter marxista, ela tem um caráter ambientalista. Ela defende alguns pressupostos assim, relacionados, no caso aqui, relacionados a essa questão ambiental, de conservação do meio ambiente, dos problemas relacionados aqui à poluição, o que é muito natural, entendeu, né? Haja visto a geografia se preocupar mesmo, entendeu, com a Terra, né? Ele é o estudo da Terra, o estudo da geo, né, de terra, né? A etimologia do grego, mas a palavra geografia significa isso. Dedico esse vídeo também aos meus alunos aí, né, aos quais eu dou aula de geografia também, no cursinho também, e se interessarem podem aí ter acesso também a esse vídeo e também compartilhem, me ajudem, ajude o tio aí. Pessoal, vamos lá então, né? Vamos continuar na nossa descrição a respeito da geografia. Então, geografia é isso daí. Em linhas gerais, geografia é uma ciência que se preocupa com muitas coisas, né, inclusive por questões sociais, mas sem deixar de lado, entendeu, a parte física, no caso, que faz parte dela propriamente. E é o que nós vamos começar a falar a respeito da parte física. Então, geografia física. O que é interessante falar a respeito da geografia física é que a geografia física, né, no caso aqui, ela vai se preocupar desde a formação da Terra. Então você tem a formação da Terra através do resfriamento que ela começou a sofrer a partir da sua superfície até o seu interior, isso aí durante milhões de anos. Então a Terra não tem 10 mil anos só, entendeu, né? A Terra tem muito mais do que isso daí, né? Mesmo a pessoa, por exemplo, que acredita, né? Eu também acredito, no caso aqui, entendeu, na criação do universo e tal, mas você tem que ser muito tosco, entendeu, né? Você tem que ser muito tapado para você tentar encontrar uma resposta, entendeu? E que defenda essa concepção de que a Terra tem só 10 mil anos de idade também. Ela não tem, entendeu, né? Tem muito mais do que 10 mil anos, pelo amor de Deus, pessoal, né? E a gente sabe que a Terra ela começou a se resfriar de fora para dentro, e dentro da Terra você tem um núcleo, né, que é composto ali por uma parte sólida e uma parte líquida que o envolve, né, totalmente líquida e incandescente, né? Seria o inferno, o Hades, o Sheol, né?
como muitas culturas compreendem e entendem, inclusive a cristã em relação a essa questão do discurso bíblico, no caso, né? Mais como Hades, mais como a concepção cristã mesmo, entendeu, né? Um local onde as pessoas penam ou sofrem, né? A descrição que Cristo deu a respeito dessa questão do inferno, né? Como Hades também assim, se enquadra também nessa questão aí também grega, né? O Sheol já do Antigo Testamento, ali dos povos da Mesopotâmia, que a Bíblia também descreve mais no Antigo Testamento ali, seria uma outra compreensão a respeito do mundo dos mortos, tal, uma outra análise no caso aí. Mas vamos lá, pessoal. A geografia, então, a primeira parte que a geografia, entendeu, se volta é a questão do relevo. Então a gente sabe, entendeu, que a Terra começou a se resfriar, e a Terra basicamente é dividida, entendeu, né, na crosta terrestre, né, nessa região aqui da crosta, ou litosfera, ou manto terrestre e núcleo, né. Aí você tem a atmosfera terrestre também, que é onde nós estamos respirando, né, e a estratosfera que está para fora, aqui no caso aqui, né, dessa região atmosférica aqui. E a Terra, ela é cercada por um núcleo magnético que impede que os raios solares venham com força total para cá, e o que mantém esse núcleo magnético entendeu, o núcleo terrestre incandescente do jeito que ele é, dessa forma mesmo, né? E a camada de ozônio que também impede que esses raios ultravioletas venham com força total para a nossa Terra, no caso aqui, né? Para a Terra como um todo, né? Então tudo isso daí faz parte da formação terrestre. É lógico, então, que esse processo de resfriamento fez com que a Terra se resfriasse, liberasse gases, inclusive o H2O, isso daí fez com que, consequentemente, no processo de evaporação, né, chuva, evaporação, fez com que surgissem, entendeu, os oceanos e, consequentemente, entendeu, o processo de resfriamento da Terra como nós aí conhecemos. Então você tem a crosta terrestre, ou litosfera, você tem um manto, né, e você tem ali o núcleo terrestre. A Terra também, entendeu, ela é conhecida mesmo pelo seu processo de chamado de tectonismo, no caso aqui, né, onde você tem deslocamento das placas tectônicas. A Terra, além dela ser plana, como você vê ali atrás, ali naquele globo ali, da forma, além de ser redonda, plana, que loucura, além dela ser redonda, como nós compreendemos e entendemos ali, daquela forma ali, através do globo, é interessante compreender e entender que a Terra, no caso, também, né, ela é dividida por placas, é como se fosse uma bola de futebol dividida por gomos, né? Só que no caso da Terra é desigual, entendeu? Não são iguaizinhos esses gomos aí que são divididos. E ora esses gomos eles entram em atrito, ora eles se chocam, né, formando as cadeias montanhosas, e ora eles se separam. Quando acontece no mar isso daí, você tem os tsunamis, os maremotos, né? Todo o processo de formação das cadeias montanhosas, que é considerado recente, porque antes você teve outras cadeias montanhosas, milhões de anos atrás também, que se formaram na Terra, né? Só que com o processo de intemperismo é um processo de desgaste, no caso aqui, dessas montanhas. Eles se tornaram planaltos. O Brasil, por exemplo, tem um solo muito antigo, e ele está em cima, logicamente, em cima de uma placa tectônica. Por isso que não tem terremoto. Abalo sísmico todo lugar tem, né, mas terremoto não tem, entendeu? Como os outros países, você não vê isso daí. Uma hora vai abalar um pouco mais aqui, em virtude de algum terremoto que possa acontecer no Círculo de Fogo, que está localizado, no caso aqui, ali na Cordilheira dos Andes, né? Então a gente pode ter essa, vamos dizer assim, essa característica, né, ou esse reflexo de um abalo sísmico que ocorre na Cordilheira dos Andes, que foi formado, logicamente, por essa ação tectônica, onde duas placas se chocaram e formaram a cadeia montanhosa, que vai desde a Cordilheira dos Andes até as Rochosas, ali nos Estados Unidos. Então ela atravessa toda a parte leste do continente americano total, né, de todo o continente americano. E, logicamente, que é uma região, entendeu, onde você tem aí uma série de problemas em relação a essa questão aí de abalos sísmicos sérios, né, terremotos no caso, né. Então isso daí, entendeu, pessoal, faz parte, né, da Terra. Todo local onde você tem, por exemplo, abalo sísmico, é que basicamente é um choque de placas tectônicas. Então, você tem no Japão, né, e o Japão tem o Monte Fuji é um vulcão. Você tem, por exemplo, entendeu, em alguns locais ali na Itália, entendeu, né, você tem, acompanha toda aquela cadeia montanhosa que se enquadra ali desde ali daquela cadeia montanhosa ali dos Alpes, ali no caso ali, né, na Europa, que pega toda a Europa ali e se estende, né, porque a Europa, a gente sabe que a Europa e a Ásia é um continente só, é a Eurásia, né, a divisão é geopolítica, não é uma divisão geográfica, é uma divisão geopolítica, uma divisão territorial. Então, em continuidade, você tem ali
a cadeia montanhosa ali do Himalaia também, né? Aí você tem no norte, parte do norte, parte setentrional da África ali, o Atlas, né, também, são as grandes cadeias montanhosas. Já estou adiantando as cadeias montanhosas no mundo como um todo. Então você tem Cordilheira dos Andes, rochosas na América, o Atlas na África. Na Europa você tem os Alpes, você tem o Himalaia, no caso aqui, Cordilheira do Himalaia, na Ásia, né? Então essas são as principais cadeias montanhosas aí que existem, né, no caso aqui na Terra, né? E aí responsável, logicamente, por algumas características, inclusive climáticas, né, nesses locais aí. Você sabe que onde você tem locais mais altos, né, é um efeito, entendeu, da altitude, o ar tende a ser mais rarefeito e também é mais frio. Em locais mais baixos tende a ser mais quente. Acontece também, entendeu, de montanhas impedir que nuvens cheguem, entendeu, a alguns locais, como acontece no deserto do Chile, em Atacama. Então tudo isso daí faz parte dessa dinâmica, no caso aqui, do relevo, né, do continente, do relevo do planeta Terra, no caso aqui. Então tudo isso daí faz parte dessa nossa realidade, né? Então a geografia, ela se volta a isso daí, se volta a esses estudos, né? Isso daí falando a respeito de relevo. Em relação ao clima, a gente sabe que a Terra, vocês podem ver no globo ali, né, há uma linha, entendeu, imaginária no meio ali, entendeu, uma linha meio que fraca ali, vocês podem dar uma observada, né? Essa linha é chamada linha do Equador. Então para cima você tem uma outra linha que é conhecida, tudo linha imaginária, né, conhecido como Trópico de Câncer, e para baixo o Trópico de Capricórnio, né? E mais ao norte, acima do Trópico de Câncer ali, na parte norte da Terra, você tem, né, uma outra parte conhecida como Círculo Polar Ártico, e o extremo, né, no sul, o Círculo Polar Antártico. A Antártica é mais fria que a região ártica. Na Antártica não tem urso polar, você tem pinguim na parte da Patagônia, né? E assim como tem pinguim também ali, junto com os esquimós também, entendeu? Pulando, nadando e tal. Justamente por quê? Porque toda aquela região ali é uma outra característica, vamos dizer assim, em relação à fauna. E na parte mais fria, logicamente, da Terra, na Antártida, você não tem praticamente vida. Tem alguns pesquisadores, né? Se não me engano, o Brasil tem uma parte territorial ali também, naquela região da Antártida ali, mas mais para pesquisa, entendeu, tal, né? Ainda na Patagônia você tem, entendeu, vida, você tem animais ali que sobrevivem, né? No caso ali, se adaptaram àquela região muito fria. Tinha até comunidades indígenas que se adaptavam ali naquele local e viviam sem roupa, praticamente, né? Também. Mas, entendeu, você não tem isso daí, você não tem vamos dizer assim, não há vida, então, aquela região muito fria, daquele jeito, muito mais fria que o Círculo Polar Ártico, que é conhecido como o nosso Polo Norte. Quer dizer, o Polo Norte é menos frio que o Polo Sul. E os climas da Terra? Os climas da Terra, eles acompanham o local onde tem maior incidência de raios solares. Então, o local onde tem mais incidência de raios solares, né, é a região ali que fica entre os trópicos, né, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Percebam que a luz naquele continente africano, ela incide mais sobre aquela parte norte. É bem assim mesmo, entendeu, né? É dessa forma mesmo que, de certa forma, a luz solar, ela vem sobre a Terra. Mesmo quando você tem, por exemplo, você tem um movimento de translação da Terra. Então, há momentos, né, que, logicamente, no hemisfério norte você tem verão, né, e há momentos que o hemisfério sul, né, tem verão, no caso aqui, né? Então, por exemplo, entendeu? A gente sabe, entendeu, que nos primeiros meses do ano aqui, né, nós vivemos aqui a primavera e o verão, né? E depois, na metade do ano, vivemos o nosso inverno. No hemisfério norte é o contrário, entendeu, né? Para eles, o frio é no começo e agora seria o verão, mesmo na Europa e todo o hemisfério norte, incluindo Estados Unidos, enfim e tal. Isso acontece por quê? Por causa da incidência de raios solares, logicamente, mas principalmente por causa do movimento de translação, que é um movimento, né, que a Terra vai girando em torno, entendeu, do Sol. Então, quando na metade, né, ela gira mesmo em torno do Sol. Então, na metade, como se fosse ela girando aqui, né, imagina ela girando. E na metade do ano, entendeu, você tem essa variação climática. Só que essa região ali do Equador é a região que recebe mais raios solares. Então, mesmo, entendeu, né, essa região ali do Equador e dos trópicos, mesmo com o movimento de translação, são regiões que continuam com clima quente, mesmo no inverno, entendeu, né? E a gente observa isso no Brasil. O Brasil é um país que você tem a sua grande maioria territorial sobre o clima tropical. Então você tem o clima equatorial ali na Amazônia, você tem um clima semiárido no Nordeste, você tem um clima tropical, úmido aqui em toda a região ali que inclui o centro-sul do Brasil, e no sul, basicamente, tirando o centro-sul, mas tirando o sul, né, você tem ali o clima subtropical.
Então, basicamente, o Brasil está sobre um clima bem quente, porque ele é cortado pela linha do Equador, ali na cidade de Macapá, no estado do Amapá, e, logicamente, pelo trópico, né, de Capricórnio, que passa pela cidade de São Paulo. São linhas imaginárias, logicamente, entendeu, né? Mas esses locais são os locais mais quentes da Terra, né? Então são os locais onde há uma incidência maior de raios solares. Por isso que o México, pode ver, o México é um país, entendeu, quente. É difícil você ver uma nevasca, por exemplo, no México, né? Notícias relacionadas a isso daí. Né? E justamente porque o México também ele é cortado pelo trópico ali, pelo trópico de Câncer, né? Tanto é que, por exemplo, no processo de colonização norte-americana, a região sul ela ficou destinada ao plantation, né? A plantagem, né? A monocultura. No caso, o tabaco ele predominou muito tempo, durante muito tempo. Justamente por que isso daí, entendeu, né? Por causa, entendeu, do clima. Foi diferente do norte dos Estados Unidos, durante as 13 colônias, onde você tinha um clima mais ameno e as pessoas iam lá para morar. Aí teve um desenvolvimento industrial, tal, no caso. A escravidão praticamente, entendeu, existiu durante pouco tempo ali naquela região do norte. Já no sul, ela perdurou. Por isso teve a Guerra da Secessão e uma série de problemas que nós conhecemos em relação aos Estados Unidos, mas que, de certa forma, também acompanha essa característica climática, né? Então as pessoas se enganam também. Pensam que nos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Ah, o Brasil é assim porque foi uma colônia de exploração. Os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Parte dele, outra parte foi colônia de exploração, né? E não é tão simplista assim essa descrição, essa realidade a respeito da nossa própria realidade, do nosso próprio país também, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, geografia, isso daí se volta a esses estudos aí que eu falei. Falei a respeito dessa questão do relevo, falei a respeito dos climas, né? Os climas, eles acompanham, no caso aqui, a proximidade ou distância do Equador, que é conhecido como longitude. Então, por exemplo, na região entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, como o próprio nome diz, são climas tropicais. Entre o trópico de Capricórnio, no caso aqui, e o trópico de Câncer, né? Fica uma faixa estreita, e você tem entre eles, você tem aí o clima temperado, né? Que seria, por exemplo, o clima mediterrâneo em vários países, tal, né? Tanto no norte quanto no sul. E na região extrema você tem um clima polar. Cada região oferece uma vegetação específica. Então, no clima tropical, lógico que é mais comum aridez, deserto, mas também é comum grandes florestas tropicais, como na floresta amazônica que nós temos aqui no Brasil. Quais são os tipos de vegetação aqui no Brasil? Você tem a floresta amazônica no Brasil, né? Você tem essa vegetação da floresta amazônica, né? Você tem a Mata Atlântica no Brasil, que ela foi totalmente devastada, você tem poucos locais ali de sobrevivência, mas a maior constituição vegetativa do Brasil antes do processo de colonização era a Mata Atlântica. Você tem aquela região ali do Pantanal, né? Aquela região ali, entendeu? Também que é conhecido como uma região ali de campos, né? Não como ali no sul do Brasil, mas uma região ali, vamos dizer assim, que faz parte desse clima, entendeu? Tropical, no caso aqui, né? Tropical úmido. Então o Brasil, deixa eu voltar ao raciocínio. O Brasil, ele tem os climas tropical equatorial, que faz parte da floresta amazônica, semiárido, aí você tem a formação de semidesertos ali, né? A caatinga, que é uma vegetação retorcida ali também, tudo na região nordeste. Então você tem tropical, equatorial, clima equatorial, né? Na região da floresta amazônica, árvores densas, né? Grandes florestas, árvores grandes, entendeu? E chove-se todo dia, muita umidade, então esse é o clima equatorial. Você tem um clima semiárido, que é da região nordeste, onde você tem árvores retorcidas, plantas adaptadas àquele meio, assim como os animais também, né, e as pessoas também que conseguiram se adaptar àquela região, onde é conhecido como o local o semiárido mais habitado do mundo, né? Então você tem ali rios intermitentes, que não duram muito, tal. Então tudo isso daí faz parte do clima semiárido e vegetação ali no caso, né, adaptada, né, a esse meio, adaptada a essa característica, adaptada como, entendeu, né? Árvores retorcidas, cactos, né? Então tudo isso daí faz parte aí, e pequenas árvores e arbustos, só faz parte dessa vegetação que se adaptou ao local onde você não tem água. Aí na região central do Brasil, né, no Planalto Central, nessa região centro-oeste do Brasil, aí você tem o Pantanal, né, que tem uma característica ali, entendeu, né, que acompanha um clima tropical úmido que vai desde o centro-oeste do Brasil até toda a região sudeste. Então esse é o grande, vamos dizer assim, a grande formação climática do Brasil. E dentro do clima tropical úmido, que vai desde o centro-oeste,
né? Até a região sudeste do Brasil, você tem algumas divisões, entendeu, vegetativas. Então você tem aquela região do Pantanal, que horas se alaga também, em momentos, e horas você tem a seca, com árvores também, não tão grandes assim, adaptadas, né, que é a questão do cerrado, né, que é adaptadas àquele meio também, né? Então tem local muito seco e tem local você tem uma abundância pluviométrica de chuva muito grande também, e tem essa questão de sazonalidade entre rios, né, mesmo e chuvas, né, quer dizer, hora chove muito, hora não chove. Então isso daí é característica dessa região do centro-oeste do Brasil, que tem um agronegócio e tal, enfim, que a gente conhece muito bem, né. Aí na outra parte, né, e falando a respeito no caso aqui, entendeu, né, desse clima tropical úmido, né? Você tinha Mata Atlântica, que pegava parte ali do Nordeste, todo o litoral, né? São Paulo, Sudeste, que era a maior formação vegetativa que o Brasil tinha, isso aí foi devastado pelo processo de colonização, e para baixo, entendeu, que é a região subtropical, né, que é a região sul do Brasil, aí você tem um clima a mais ameno, que não chega a ser um clima temperado, mas é quase semelhante, com estações do ano definida, primavera, verão, outono e inverno, bem, né, certinho, no caso aqui, com árvores adaptadas, entendeu? Aquele clima, você tem araucárias, que é uma espécie de pinheiro adaptado, pampas, pradarias, né? Gramas, né? Enfim, é uma vegetação semelhante, por exemplo, assim, de alguns países aí da Europa, né? Então isso daí faz parte do quê? Faz parte aí, no caso aí, do clima, né? Do clima, no caso aqui, dessa região do sul do Brasil. Então isso daí, nós podemos ter essa característica e compreender isso daí. Falando a respeito de mundo, bom, na região de clima, quando você tem um clima temperado, você tem um clima mediterrâneo, que tem aquela formação de árvores, tal, de azeite, as parreiras, as frutas que se adaptam, entendeu, a esse clima mais ameno. Aí você tem a formação de desertos, na África do Norte você tem muito disso, mas tem a floresta do Congo ali também, por exemplo, na África, que é grande, assim, entendeu, como florestas mesmo na Ásia, né, principalmente no Sudeste Asiático. Você tem, entendeu, formações vegetativas e florestas, você vê a Austrália também, entendeu, né, com sua própria formação vegetativa, bem interessante. Mesmo em locais mais frios, próximo à região polar, você tem florestas, como no norte do Canadá, né, também ali, né, nos Estados Unidos. Então você tem, entendeu, então você tem essas características aí mais, as características mais acentuadas, né. Você pode ver, entendeu, que o efeito da longitude, quer dizer, a distância, a proximidade do Equador influencia muito na questão do clima e da formação vegetativa e também dos aspectos humanos, né? Processo de adaptação do ser humano, entendeu? Nesses locais também, né? Então tudo isso daí faz parte do quê? Tudo isso daí faz parte da nossa, vamos dizer assim, constituição geográfica, né? A parte da geografia física, né? O que ela se volta, basicamente. Basicamente, tem muito mais coisas, entendeu? A gente sabe disso daí, né? Falei a respeito do relevo, falei a respeito de clima, né? Mas tem muito mais outras características, as massas de ar, por exemplo, entendeu? Que o oceano ele tem uma influência muito grande sobre os continentes, essa questão da massa de ar do próprio continente, né? A maneira como uma influencia a outra, né? A massa de ar frio ela é mais pesada, a massa de ar quente ela tende a subir mais, né? Também, então há um círculo, entendeu? De uma movimentação, no caso aqui, né, dos ventos, né, que ocorrem justamente em virtude dessa questão do resfriamento, né, desse ar e do aquecimento. Então ele resfria, aí ele desce, aí depois ele aquece de novo, né, e logicamente, entendeu, sobe, fica mais leve, depois ele resfria de novo, né, e as massas de ar influenciando, os dois grandes efeitos, né, que causam muitos problemas aqui e transformações mesmo geológicas aqui é Linha e Laninha. Mas a gente sabe muito bem, entendeu, né, que o ser humano é responsável por vários problemas climáticos, o aquecimento terrestre, né? A gente sabe, entendeu, que a grande emissão aí de poluentes, principalmente, entendeu, gás carbônico, né? Isso daí faz com que, logicamente, entendeu, né, haja esse problema, esse efeito estufa, né? Que faz com que esse ar ele suba até a atmosfera, né, e ele fique ali, vamos dizer, formando uma espécie de estufa, né. São os elementos particulados, no caso aqui. E o que acontece? A luz solar ela vem, aquece, só que o calor ele não tem como sair. Então por isso que há um aquecimento muito grande, é como se fosse uma estufa mesmo, né? Ele concentra o calor em virtude disso daí. E tem muitas coisas, as ilhas de calor das cidades, o concreto, tudo isso daí também aumenta a temperatura das cidades. Por isso que é diferente quando você vai numa região florestal, uma região agrícola, e você fica na cidade, por exemplo, tem uma diferenciação climática muito grande em virtude disso. Então tudo isso daí faz parte, no caso aqui,
da geografia como um todo. A geografia se preocupa, entendeu, com esse conhecimento, né? Então isso daí, vamos dizer assim, é um pouco da geografia física, né? Você tem a questão também cartográfica da geografia, né? Os fusos horários, como eles são divididos, né? A questão, por exemplo, do fuso horário do Brasil, né? A maneira, entendeu, como nós, de certa forma também, entendeu, sofremos isso daí, né? Porque nós temos os 2 horários, de inverno e verão, seguimos o horário de Brasília, mas a gente sabe que tem outros fusos horários, diferenças de horários aqui, no caso no Brasil, e assim consequentemente, né? Tem toda uma questão aí também, né? É interessante em relação a essa realidade do universo, no caso aqui geográfico, né? Mas vamos continuar o assunto aqui, entendeu? E vamos falar a respeito, vamos continuar falando a respeito, no caso aqui, da geografia, mas vamos falar um pouco mais agora a respeito da geografia humana. Foi a respeito da geografia física e vamos falar a respeito da geografia humana. O que é interessante falar a respeito da geografia humana, no caso aqui, né? Em relação a essa questão de populacional. Então você tem, entendeu? A China, ela tem 1.401.586 pessoas, né, que vivem ali na China, naquele grande continente. Você tem em segundo lugar a Índia, com 1.282.390.000. Estados Unidos, 325 milhões, em terceiro lugar, basicamente. Indonésia, 255 milhões, vai lembrar que a Indonésia é um conjunto de ilhas, entendeu? Não tem uma grande extensão territorial. E o Brasil, no caso aqui, né, fica em quinto lugar aqui com 203 milhões, segundo o IBGE em 2010. Mas o próprio segundo IBGE é uma estimativa aí dizer que o Brasil já tem aí 200 do caso, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha mágica. Alguns dados aqui dizendo que o Brasil aí tem 207 milhões já, entendeu, de pessoas, né? Só que logicamente que isso daí, entendeu, é uma estimativa, entendeu, né? Não necessariamente é uma verdade. Mas voltando ao assunto aqui relacionado a essa questão aqui a essa questão aqui da geográfica, logicamente, né? É interessante falar um pouco a respeito aqui dessa questão aqui do IDH também, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então eu falei a respeito aqui dos países mais populosos e vou falar a respeito do IDH, que trabalha essa questão de escolaridade, né, essa questão de escolaridade, essa questão de qualidade de vida, enfim, né. Em primeiro lugar é a Noruega, né, distribuição de renda. Em primeiro lugar a Noruega, 10º lugar Estados Unidos, e o Brasil fica em 79º lugar, fica abaixo aí do Azerbaijão, né. Em relação, no caso aqui, vamos aqui, falar a respeito disso aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha mágica. A colinha mágica está aqui, vamos lá. Tá. É interessante falar a respeito, no caso aqui também, do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Então, em primeiro lugar, os Estados Unidos, segundo lugar, China, terceiro lugar, Japão, quarto lugar, Alemanha, quinto lugar, o Reino Unido, sexto, França, sétimo, Índia, oitavo, Itália. O Brasil ocupa a 9ª posição. O Brasil já ocupou antes a 7ª posição, 10º, Canadá. Então, perceba, entendeu, que o Brasil, é 10ª economia mundial no PIB, só que no IDH ela é 79ª posição. Então, perceba, olha a discrepância, olha a diferença, entendeu, né? É um país muito rico, porém que não atende, entendeu, diretamente a sua população como deveria atender. Voltando um pouco assim, a parte da geografia física, é interessante falar um pouco a respeito aqui um pouco da territorialidade do Brasil, no caso, logicamente. Então, no Brasil você tem pontos extremos. Você tem o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, o Monte Caburaí, em Roraima. Então, tudo isso daí, entendeu, faz parte aqui do norte e do sul. No sul do Brasil, você tem o Arroio Chuí e para cima o Monte Caburaí, em Roraima, né? Você tem a leste a Ponta dos Seixas, né, que é na região, a região leste, né, a Ponta dos Seixas, e já na região oeste, na Paraíba, oeste, que seria a parte oeste, logicamente, do Brasil, né, você tem o Acre, né, que aí teria a Serra de Contamana, que fica ali
naquela região do Acre. São os pontos extremos aqui do Brasil, né? E o Brasil não é um quadrado, então perceba, entendeu, né? O norte e sul tudo bem, vai daqui, mas da Paraíba até o Acre, né, também, né? Toda aquela parte maior ali, né? Você não tem outras classificações. Bom, vamos lá. Falei a respeito do IDH, falei a respeito dos países mais populosos do mundo, falei a respeito do PIB, né? É interessante falar a respeito do Brasil, algumas características também que fazem parte aqui dessa questão não só relacionada entre a população, mas territorialidade também, uma parte, vamos dizer assim, mais matemática, né? Mais censitária no caso do Brasil. Então o Brasil ele tem uma área de 8.515.717.049 km². População 207,1 milhões. Como eu falei, entendeu? Isso aqui é um dado, vamos dizer assim, aproximado, né, do IBGE. Aproximado não, é um dado mensurado, né, e estimado no caso do IBGE. Porque na verdade vai dizer, segundo desde 2010, o Brasil tem 203 milhões, não 207. O Brasil tem 5.570 cidades ou municípios. O Brasil tem 7% de analfabetos. O salário mínimo nosso é 937. E a população economicamente ativa são 104 milhões. Vai lembrar que o Brasil ele passa por um processo de desemprego muito grande. Você tem 14 milhões de desempregados aqui na nossa nação, né, aqui no nosso país. Então, pessoal, isso daí é o que nós podemos compreender em relação a essa questão do início da geografia. Lógico que tem muito mais coisas, né? A gente sabe que o Brasil ele tem uma grande extensão litorânea, muito grande, né? Se eu não me engano, ele fica em décimo lugar em relação a essa extensão territorial. Primeiro é o Canadá, depois é os Estados Unidos, porque você pega os dois oceanos. O Brasil é 16ª posição, quer dizer, ele tem uma extensão litorânea muito grande aqui no Oceano Pacífico, né? Nós temos aqui no nosso país, no caso. Então perceba, entendeu? Todas essas características interessantes em relação à Constituição aqui do nosso país e do mundo como um todo. Agora, as questões geopolíticas atuais, logicamente que é interessante compreender e entender vários problemas. Por exemplo, entendeu? Quando se fala a respeito de xenofobia, né, e problemas relacionados com o processo de imigração, né, a alguns países, no caso da Europa, principalmente a França, que recebe muitos imigrantes. Isso ocorre por quê? Porque a França ela colonizou muitos países da África, assim como a Inglaterra, né? Então, o que ocorre é que várias pessoas, entendeu, que a França, no caso que ela colonizou através do neocolonialismo, naquele processo onde ela disputava mercados, né, consumidores, trabalhadores, no caso aqui, antes da Primeira Guerra Mundial, fez com que ela ensinasse, no caso aqui, o francês, a cultura francesa a diversos povos. Então você tem vários povos que falam francês, né, e que vão à França justamente, entendeu, por essa questão. Agora é lógico, entendeu? Esse movimento migratório ele é muito maior em virtude do quê? Em virtude do problema que ocorre na Síria. E qual que é o problema na Síria? O problema na Síria é múltiplo. O principal deles, a permanência do ditador Bashar al-Assad no poder. E o segundo o problema principal da Síria, no caso, que fica ali no Oriente Médio, próximo àquela região do Iraque, né? Faz fronteira ali com o Iraque. Você tem um problema ali da Síria, a questão do Estado Islâmico, entendeu? Né? Que dominou parte da Síria e do Iraque e, de certa forma, dissemina e desenvolve um terror ali com a população ali da Síria e com outros locais, entendeu? Né? A crítica, a principal guerra que o Estado Islâmico trava, entendeu? É com os xiitas, né? Que é uma outra categoria de muçulmano, né? No caso aqui, e contra todos aqueles que não detêm a fé muçulmana. Né? Então, assim, consequentemente, através da internet, ele vai se aliando, recrutando pessoas do mundo inteiro para desenvolver atentados terroristas, isso é uma característica atual, contemporânea, né, através desse recurso. Então, infelizmente, entendeu? Isso daí ocorre, no caso aqui, no mundo como nós conhecemos, entendeu? Então, você tem um problema da migração, e muita migração, mesmo, por exemplo, do Haiti que vem para o Brasil, da Venezuela, o problema da Venezuela também, o Brasil tem recebido muitos imigrantes da Venezuela, no caso aqui para cá. O Brasil é um país que não oferece muita resistência a essa questão da imigração, mas é um país também que em alguns momentos envolve alguma espécie de xenofobia, principalmente agora, entendeu? Nesse contexto de crise, e nesse contexto de muita intolerância que o Brasil vem vivendo, entendeu? Então, infelizmente, isso acaba acontecendo no Brasil, mas coisa essa que não acontecia, entendeu, antes, né? Você vê que o Brasil recebeu bem, entendeu, os imigrantes para cá durante o processo, né, de imigração, né, que aconteceu no século XIX,
né, com o fim da escravidão, dos italianos, espanhóis, japoneses, né? Volto a dizer que o Brasil é a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Então você tem toda uma característica no Brasil que é interessante em relação a isso, em relação a essa cordialidade, né, esse recebimento de muitas pessoas. Mas infelizmente algumas coisas têm mudado em relação a isso daí, né? Em virtude por uma questão de pensamento, até mesmo educação e a crise também, que acaba atrapalhando, entendeu? A vida das pessoas, né? Uma outra característica também, entendeu, do mundo, nós podemos compreender e entender, além dessa questão da migração, além dessa questão, por exemplo, de tensões que ocorrem, né, no mundo como um todo, né? Falando a respeito de tensão, é interessante falar a respeito da guerra árabe-israelense, também que é um foco de tensão do Oriente Médio, a guerra entre árabe e palestino. Esse é um problema, entendeu, muito sério no mundo como nós conhecemos, justamente por quê, entendeu, né? Porque envolve uma série de fatores, né? Principalmente essa animosidade entre o Oriente contra os Estados Unidos e, por reflexo, vários outros países vão sofrendo em relação a isso daí. E por que isso daí, entendeu? Isso daí é resultado do quê? Da política, né, de monitoração, de monitoramento, da política de atuação, entendeu? De controle que os Estados Unidos exerce sobre aquelas regiões do Oriente Médio. Então perceba, entendeu? Até a Primeira Guerra Mundial, aquelas regiões ali estavam sob uma dominação do Império Turco-Otomano. Muitos ali, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, você tem um esfacelamento do Império Turco-Otomano. Isso aí foi um contexto geopolítico muito sério. Quem tomou conta? O Império Britânico, a França. Depois, entendeu, desse processo aí, da Primeira Guerra Mundial, você tem a criação, depois da Primeira Guerra Mundial, você tem uma certa autonomia de alguns locais ali, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, você tem a criação do Estado de Israel, mas aí uma autonomia total daqueles locais, principalmente depois da descoberta do petróleo e da utilização do petróleo como energia, né, na segunda fase aí da Revolução Industrial. Então, logicamente, entendeu, que esses países enriqueceram e conseguiram ter uma certa independência muito grande, né? E ainda a Europa, ela conseguia ter um certo controle quando ela começava ali a indicar ditadores para administrar aqueles países. Gaddafi, muitos outros, entendeu, né? Que foram depostos através de um movimento que ocorreu ali nessa região ali do Oriente Médio, que é conhecido como Primavera Árabe. Então, logicamente que houve uma transformação política ali, só que a Síria, ela não muda por quê? Porque o Bashar al-Assad não sai dali também. E tem o apoio da Rússia, né? Toda a ação norte-americana também não é, vamos dizer assim, sem interesse, né? Eles querem alguma coisa. É uma região rica em petróleo, eles precisam muito de petróleo, os norte-americanos. A maior fonte de energia deles lá é o petróleo, então eles precisam disso daí. Então, logicamente, que eles procuram se utilizar de toda e qualquer forma para poder ter acesso a isso daí, né? É lógico que, por exemplo, entendeu, né? O povo americano é um povo maravilhoso, entendeu? Eu não posso condenar, entendeu, o povo, o cidadão norte-americano, mas a política expansionista, imperialista norte-americana, e a maneira como o próprio Estados Unidos trata o seu próprio povo, principalmente os mais vulneráveis, é lógico que tem que ser pensado, tem que ser observado, tem que ser dito. Não é maravilhoso assim, entendeu, né? Não tem tanta liberdade assim como as pessoas pensam, né? E lógico que não, entendeu, né? A verdade é o seguinte, para quem tem dinheiro tudo é maravilhoso, entendeu? E você consegue muitas coisas quando você tem um recurso financeiro que te dá condições, aí, no caso aí, de viver bem em qualquer local do mundo, independente de onde você for. E é logicamente, por exemplo, no local onde você tem uma riqueza muito grande, muitas oportunidades, uma economia, entendeu, pujante, né? Que não vive simplesmente de agronegócio, né? Dos cinturões ali do milho, né, do leite que existe nos Estados Unidos ali no caso, mas de tecnologia, de produção e consumo, é lógico que você tem muitas oportunidades, entendeu, no caso aí, né? Mas para quem não tem dinheiro, logicamente tudo é muito mais difícil, tudo é muito mais complicado. E essa questão de imigração nos Estados Unidos é muito séria, eles têm muito problema em relação a isso, e eles impedem, né, a um rigor muito sério dos norte-americanos em relação a isso também. Por uma questão principalmente depois dos atentados que ocorreram ali nos Estados Unidos, né? Porque os norte-americanos, a gente sabe, como ele tem essa influência no mundo como um todo, é logicamente que isso aí traz uma série de animosidades também. Pessoal, é basicamente isso daí a respeito da geografia. Lógico que tem muito mais outras questões relacionadas à geopolítica atual, que é resultado, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, a questão da Guerra Fria, né? A própria a divisão, a transformação geopolítica ocorreu após a Guerra Fria, isso é muito perceptível, né? No esfacelamento da própria União Soviética, né? Da Iugoslávia, daquela região da Sérvia também,
né? Então, logicamente, que houve toda uma transformação geopolítica, e isso daí é uma constante, né, no nosso mundo, entendeu? Né? Vários países surgindo, crescendo, se desenvolvendo. Uma questão interessante, né, e que é cobrado muitas vezes em concursos também, e vocês podem pesquisar e observar também, é a questão da criação do Estado do Kurdistão, né? Fala-se a respeito da criação do Estado palestino, que não foi criado, não existe Estado palestino, né? Mas é interessante falar a respeito do Estado do Kurdistão, que são os curdos, né, que vivem naquela região ali. Também movimentos separatistas ali também, no País Basco ali da Espanha, né, daquela região ali do País Basco, né, dos bascos, né, querendo separar daquela região ali onde é a Espanha, e também a região da Catalunha, né, que recentemente teve alguns problemas também. Realmente, o catalão é diferente, entendeu, do espanhol. É realmente uma outra língua, entendeu? Né? Não é uma diferença, assim, por exemplo, só de dialética, né? De dialeto, entendeu? Não é uma diferença, assim, não tem muita diferença linguística. O catalão, entendeu? Ele é uma outra língua mesmo. E o basco, uma língua completamente diferente das línguas latinas, não pode nem ser considerado uma língua latina. Então, a Espanha, no processo de unificação que ela teve, entendeu? No processo de formação nacional, logicamente que ela juntou esses povos aí que estavam ali, né? Mas, logicamente que há diferença em relação a eles. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Logicamente tem muito mais coisas sendo discutidas, mas basicamente é isso daí. E vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado a todos, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.